No litoral de Moçambique, águas quentes cercam ilhas paradisíacas. Neste reino costeiro, a luz solar alimenta um crescimento abundante. Ricas correntes marinhas carregam alimentos e inundam os prados subaquáticos. Muitas formas de vida enchem o espaço entre o leito marinho e a superfície. Desde belezas que escondem o perigo, até os simplesmente peculiares. Este é um mundo de cor e contrastes. Este é o arquipélago de Bazaruto. África, maravilhas do mundo marinho. Arquipélago de Bazaruto. Na costa leste africana, um pequeno peixe procura por um lar ao longo de um recife de corais. Ele é um peixe-balão de sela preta. E para que possa encontrar uma parceira, ele precisa encontrar um território para chamar de seu. Esta área já tem dono. Felizmente para o peixe-balão, ele vive em um paraíso litorâneo onde espaços nos corais são abundantes. Sua casa fica na margem leste do arquipélago de Bazaruto. Este conjunto de 5 ilhas está localizado a 15 quilômetros da costa de Moçambique. As ilhas são a peça central de uma área marinha protegida e parque nacional que cobre cerca de 1.400 quilômetros quadrados. Elas se formaram com o aumento do nível do mar, entre 5 e 7 mil anos atrás. Hoje, litorais ensolarados as cercam por todos os lados. A leste estão paredes subaquáticas de areia fossilizada, ruínas de uma costa antiga. Estas barreiras rochosas protegem jardins de corais, metrópoles vivas que se alimentam de luz. A oeste da ilha, amplas praias formam habitats perfeitos para o crescimento de prados marinhos. Onde o mar encontra a praia, os manguezais formam uma ponte entre 2 mundos: o aquático e o terrestre. Conforme a maré alta inunda o litoral, ela também alimenta e molda este leque diverso de ambientes. Aqui, a fauna tira proveito de todos os elementos deste cenário dinâmico, refletindo a luz do sol com cores vivas e alimentando-se da água rica em nutrientes das correntezas. Com uma variedade de estratégias e adaptações, os diversos animais preenchem todos os nichos dos iluminados litorais de Bazaruto.
A leste do arquipélago de Bazaruto está um recife de corais que chega a medir 20 metros sob a superfície. Mesmo nesta profundidade, a água cristalina permite que a luz do sol atinja o recife. Estes são os limites exteriores da barreira do Recife, já que um pouco mais a leste está o leito do mar mais profundo do Oceano Índico. Grandes peixes se movem lentamente ao longo dos amplos recifes, alimentando-se pelo caminho. Um peixe roncador da espécie Plectorhynchus playfair come principalmente pequenos invertebrados que desenterra da areia entre os corais. Um ciclídeo papagaio da espécie Rubrovioláceos raspa algas do recife com sua boca no formato de bico. Estes peixes de tamanho considerável vivem na maior parte sem companheiros da sua própria espécie. E eles não são os únicos personagens solitários das profundezas. Uma moreia pintada passa a vida sozinha em sua toca. Seu corpo oculto mede cerca de 2 metros de puro músculo. Escondida nas pedras, ela arma emboscadas para presas desatentas. Mas nem todos aqui vivem sozinhos na escuridão. Em uma parte elevada do Recife, a cena é de um colorido tumulto. Entre os maiores peixes daqui estão os cirurgiões da espécie de Sumieri, que se reúnem para se alimentarem de algas. Ao seu lado, peixes da espécie Pseudanthias squamipins congregam em cardumes para se alimentarem dos zooplânctons que encontram na água. Este macho grande vive e acasala com seu harém de fêmeas cujas cores são mais vibrantes que as dele. Quando ele morrer, a fêmea dominante tomará seu lugar. Surpreendentemente, em apenas 2 semanas, seus ovários se transformarão em testículos e sua cor mudará para a coloração dos machos. Mas quando se trata de mudar de cor, um peixe supera qualquer outro. Um peixe-anjo imperador se alimenta de algas e de invertebrados que encontra nas pedras. Suas listras marcantes o tornam um dos peixes mais bonitos entre todos os moradores dos corais. Mas acredite se quiser, ele se tornou menos chamativo com o tempo. Um peixe-anjo mais jovem nada sorrateiramente pelo coral. Suas cores começarão a mudar quando atingir cerca de 14 centímetros. O que perde em vivacidade, ele ganha em confiança. Este adulto não vê problemas em chamar atenção. Este trecho de Recife pertence a ele. E caso outros peixes-anjo o invadam, poderão sofrer ataques agressivos. Com marcas que mostram que não oferece ameaça, o peixe mais jovem pode nadar pela área sem temer o adulto.
Todas essas cores podem ser apreciadas graças à luz solar que alcança o Recife. Para crescer, quase todos os corais dependem da sua relação com algas que praticam a fotossíntese. 20 metros abaixo, os corais utilizam duas estratégias bem diferentes para absorverem o máximo de luz possível. Alguns, como este coral da espécie Fungia fungitis, crescem em grandes discos, maximizando sua área de superfície. Este outro coral do tipo Gorgônia tem uma abordagem muito mais direta. Em vez de ocupar o máximo de espaço possível e esperar que a luz venha até ele, este coral cresce em direção ao Sol em longos tentáculos que podem medir mais de 3 metros de comprimento. Este coral da espécie Nephtia engana na sua aparência. Apesar da camada verde escuro que o cobre, ele não tem algas que praticam fotossíntese. Sua coloração é proveniente de pigmentos próprios. Esta espécie prospera em águas profundas, especialmente em áreas com correntezas fortes. E correntezas fortes existem em abundância por aqui. As correntes de Moçambique fluem rapidamente para o sul, ao longo do lado oriental de Bazaruto. Às margens do Oceano Profundo, este recife também está exposto ao impacto das ondas. Embora tempestades tropicais possam quebrar até mesmo os corais mais robustos, com o tempo é extraordinária a sua habilidade de se fixarem novamente ao Recife. Não muito longe, nas águas rasas, uma parede de arenito vai do fundo do mar até a superfície. Esta parede marca o ponto onde a costa da ilha se iniciava há cerca de milhares de anos atrás, quando os níveis do mar eram mais baixos. Chamadas de rochas de praia, estas pedras foram formadas pelo arenito gradualmente cimentado pela água doce, ao escorrer pela areia e depositar minerais rumo ao seu encontro com o mar. A parede agora forma uma divisória entre dois mundos bem diferentes. Um estéril e turbulento, exposto ao mar aberto. O outro calmo e repleto de vida, protegido por esta barreira. Nos recifes de arenito, no lado mais turbulento da barreira, a água pode parecer calma, mas as aparências enganam. Há poucos corais aqui. As correntes de Moçambique levantam até 2 metros de água por segundo nesta costa, trazendo consigo grandes quantidades de areia. O impacto constante de areia faz com que poucos corais consigam sobreviver e os peixes de Recife são poucos e esparsos. Mas ainda assim há vida aqui. Este mundo é feito de fendas e rachaduras. Um peixe trombeta desenvolveu seu corpo esguio justamente para conseguir passar por elas enquanto caça.
Enquanto alguns são longos e magros, outros são pequenos e atarracados. Os peixes cofre. Estes são alguns dos poucos vertebrados com uma carapaça óssea completa. Há mais nesta armadura rígida do que os olhos veem. Seu formato especial reduz a resistência da água. E também tem um papel essencial na movimentação destes peixes. O fluxo de água em torno da sua carapaça desestabiliza o peixe-cofre constantemente, empurrando-o em diferentes direções. O peixe mantém seu curso usando suas nadadeiras peitorais. Mas, quando precisa fazer uma curva, ele permite que o fluxo de água o leve, fazendo a manobra rapidamente. Desta forma, os peixes-cofre evoluíram especialmente para navegarem em espaços apertados. Na base das rochas nuas deste reino turbulento estão profundos depósitos de areia, carregados pelas fortes correntezas. Estes depósitos oferecem cobertura para habitantes que não poderiam ser mais diferentes do que os peixes-cofre. As raias têm corpos achatados, perfeitos para deslizarem facilmente pela água. Elas encontram alimentos na areia e têm um ferrão que usam para sua proteção. Por isso, não precisam fazer manobras rápidas em lugares pouco espaçosos. Elas podem não ser moradoras dos recifes, mas essas visitantes farão bom uso dos serviços que eles têm a oferecer. Os bodiões limpadores são os médicos do Recife. Eles sobrevivem alimentando-se de parasitas encontrados nas peles de animais maiores. A raia aprecia uma boa limpeza no conforto da areia. Os bodiões são alguns dos poucos moradores permanentes do Recife de Arenito. Mas visitantes vêm de todos os lados em busca de uma refeição fácil. No lado protegido da barreira está um mundo muito diferente. Conforme as ondas se quebram contra a parede, sua energia se dissipa. A calmaria resultante é um epicentro de vida, que oferece abrigo e alimento a uma abundância de espécies. Apenas 3 metros sob a superfície, o Recife é banhado pela luz solar. Aqui, os corais da espécie conhecida como chifre de veado dominam.
Estes densos labirintos crescem rapidamente e são um refúgio perfeito para peixes pequenos. Nas luzes claras das águas rasas, estes recifes são ainda mais coloridos que os das profundezas. Entre os grandes cardumes de cirurgiões, alguns peixes são monótonos, outros de um azul deslumbrante. Estes herbívoros têm um papel muito importante no controle das algas do Recife. Ao lado deles, os peixes borboleta marinhos da espécie auriga acrescentam tons de amarelo e branco à cena. Talvez os mais chamativos sejam os psicodélicos bodiões da espécie Thalassoma hebraicum. Apenas os machos sexualmente maduros esbanjam as faixas douradas pelas quais são conhecidos. Não são apenas peixes e corais que vivem aqui. Dentre os animais mais impressionantes do Recife, estão estas anêmonas magníficas. Medindo até 80 centímetros de diâmetro, esta é a segunda maior espécie de anêmonas do mundo. E elas não ficam devendo para os peixes. Quando se fecham, revelam sua própria coloração deslumbrante. Seus longos tentáculos contêm células urticantes que carregam uma toxina poderosa. Mas alguns peixes são imunes a ela. Os peixes palhaço da espécie Acalopsis são cobertos por uma camada protetora de muco. Sua pequena família inclui uma fêmea dominante, seu parceiro e um punhado de jovens. Quando a fêmea morre, o macho troca de sexo para tomar seu lugar. O maior dos jovens então se desenvolve, tornando-se um macho maduro. Desta maneira extraordinária, há sempre peixes para cumprirem os papéis reprodutores em cada anêmona. Entre seus longos tentáculos venenosos, os peixes palhaço encontram segurança dos predadores do Recife. Mas alguns dos animais mais vulneráveis desenvolveram defesas químicas próprias. E nenhum é aparentemente mais vulnerável do que os nudibrânquios. Estes moluscos sem conchas extraem substâncias químicas nocivas da sua dieta de esponjas do mar. Os nudibrânquios, então, estocam nos seus organismos essas substâncias que lhes dão um gosto terrível, perfeito para desencorajar predadores. Suas cores chamativas são um aviso: fique longe. Nas águas rasas, a beleza e o perigo muitas vezes andam lado a lado. Delicadas rosas subaquáticas decoram o Recife. Elas são formadas por fitas recolhidas de ovas de nudibrânquios e carregam uma substância tóxica, assim como seus pais. Perto dali, o peixe-balão ainda está à procura de território no Recife.
Como os nudibrânquios, ele tem o que é chamado de aposematismo. Seu chamativo corpo preto e amarelo alerta os predadores para a presença de toxinas mortais em sua pele. É o equivalente da natureza a um sinal de risco biológico. E significa que ele pode perambular pelo Recife tranquilamente. Eventualmente, ele encontra algumas cavernas que servirão bem como uma casa. Aqui, ele está protegido da correnteza suave que alcança o Recife. Não tão longe dali, a água flui muito mais rapidamente. Em alguns pontos, a força do oceano quebra a barreira, jorrando água para dentro e inundando a parte mais rasa do litoral com nutrientes. Onde o fluxo é mais intenso, uma bacia gigante se formou conhecida como aquário. Recifes não crescem aqui, deixando um enorme espaço vazio de cerca de 14 metros de profundidade, quase que totalmente coberto de areia. Mas no centro deste espaço, um ambiente muito diferente prospera. Um campo de corais do gênero Quinópia, com centenas de metros de largura, balança com a corrente. Eles se alimentam de plânctons, que capturam com seus pólipos que se assemelham a tentáculos. Este gênero pode parecer um coral mole, mas na verdade é o único coral duro que estende seus pólipos permanentemente durante o dia, dando a ele seu outro nome, coral diurno. Não são apenas aqueles que crescem no chão que se alimentam das correntes. Um cardume de jamantas desliza pelas águas. Também chamadas de raias-diabo, elas recebem este nome por causa das nadadeiras em forma de chifres, que se projetam das suas bocas. Mas longe de serem instrumentos do mal, estas nadadeiras ajudam a guiar plânctons até suas bocas. A rica água que flui sobre o aquário provê alimento suficiente para uma multidão de animais. Conforme deslizam, as jamantas passam por um grupo muito mais sedentário de moradores do aquário. Enguias de jardim da espécie Race vivem em tocas que cavam na areia. Uma vez lá dentro, elas secretam muco da sua pele para cimentar as paredes da toca. Deste refúgio protegido, elas emergem para capturar plânctons da corrente acima. Sobre elas, um visitante muito maior está se aproximando. É um tubarão.
tubarão-baleia, o maior dentre todos os peixes. Como os corais, as raias e as enguias, ele está aqui para se alimentar dos plânctons na rica água que inunda o aquário. O tubarão-baleia está apenas visitando esta parte do oceano para se alimentar antes de retornar para as profundezas. Para muitos, o aquário é uma fonte de comida mais permanente. Baiacus nadam lentamente pela água. Eles se alimentam de algas e invertebrados que encontram sob os corais. Suas caras mal-humoradas lhes dão a aparência de serem os peixes menos amigáveis da região. Mas este título, na verdade, pertence a um animal muito mais bruto. Embora encontrá-lo seja um desafio. Deitada imóvel nos corais, uma garoupa do Malabar espera por peixes e crustáceos distraídos. Emboscadas são a melhor tática para nadadores tão pesados. Este peixe enorme mede cerca de 1,5 metros de comprimento. Sua camuflagem é perfeita para o ambiente dos corais. Aqui, ela é uma caçadora muito bem-sucedida. Há uma garoupa indesejada no seu território. Não demora muito até que a moradora local expulse a invasora. O peixe menor terá que procurar um bom território para emboscadas em outro lugar. Na parede do recife, nos limites do aquário, está outro predador de emboscada. Estes peixes da espécie Leviprorainopes são verdadeiros mestres do disfarce. Ele pode desaparecer em plena vista e faz as garoupas de Malabar parecerem principiantes. Enquanto elas se aproximam, este peixe se mantém fiel ao seu disfarce. Até o último segundo. Mas uma mordida é suficiente para passar a mensagem. Ele também não é bem-vindo aqui. Nas águas banhadas pelo sol, ilusões visuais são maneiras importantes de sobrevivência. Mas camuflagem não é a única forma. Um par de peixes-balão nadam calmamente sobre os corais diurnos. Com sua coloração aposemática, eles não precisam temer ataques das garoupas. Não muito longe dali, outro peixe se parece exatamente com os peixes-balão. Mas ele é um impostor. Este é um peixe-balão de sela preta falso, uma espécie não venenosa que se desenvolveu para parecer com a versão original para se manterem em segurança. Enquanto alguns imitam outros como defesa, outros o fazem com intenções muito piores. E que peixe melhor para imitar os demais do que um limpador favorito de todos? Os peixes da espécie Plagiotremus tapeinosoma são idênticos aos bodiões limpadores. Isso os permite chegar bem próximo dos peixes maiores e surpreendê-los.
Esta espécie tem um par de caninos enormes nas suas mandíbulas inferiores, que usam para morderem nacos de carnes das suas vítimas desavisadas. Conforme a maré sobe, a água corre por canais profundos e pelos leitos de areia da parte ocidental das ilhas do arquipélago. Aqui, ela inunda as pradarias de erva marinha que cobrem cerca de 88 quilômetros quadrados. Surpreendentemente, essas plantas completamente submersas se desenvolveram a partir de ancestrais terrestres e se reproduzem com flores polinizadas pela água. Seu pólen se prende às longas massas parecidas com cordas que podem ser carregadas pela corrente de uma planta para outra. As ervas marinhas são essenciais para os recifes das proximidades. Suas raízes estabilizam a areia, impedindo que ela seja levada pela correnteza. Desta forma, a água se mantém limpa de forma que a luz do sol consiga penetrá-la, alimentando a vida no Recife. Estes misteriosos prados são o lar de uma impressionante diversidade de vida. Algumas espécies são familiares, como raias e peixes jovens buscando proteção na vegetação. Entre os mais conhecidos, vivem outras curiosas formas de vida. Conforme a água flui pela erva marinha, peixes cachimbo flutuam com ela. Seu corpo esguio lhes fornece uma camuflagem fantástica entre as plantas. Este macho leva consigo uma bolsa de ovos, coberta pela pele da sua barriga. Sua parceira os depositou, e ele os carregará até que estejam prontos para chocarem. Enquanto continua a fluir, a corrente leva alimentos para armadilhas criadas por outras lindas criaturas estranhas. Corais da ordem Penatulaceae são um tipo de coral que levanta uma espécie de vela para filtrar a água em busca de plânctons. Os vermes tubo têm uma estratégia similar. Uma estrela do mar da espécie Protorista link traz um toque de cor ao ambiente. Ela se move pela areia em um ritmo muito lento à procura de esponjas para comer. Talvez os mais estranhos de todos sejam os pepinos do mar. Alguns se parecem com lagartas enormes. Outros se parecem mais com os vegetais que inspiraram seu nome. Apesar do nome, eles são animais, parentes das estrelas do mar e dos ouriços do mar. Eles são os recicladores deste reino subaquático. Os pepinos do mar se alimentam do lixo encontrado no leito marinho e de plânctons que flutuam na água. Depois quebram seu alimento em partículas menores, devolvendo-os ao sistema, como as minhocas fazem na terra. Quando são atacados, alguns ejetam uma longa e pegajosa massa de fios tóxicos para capturar o predador. Outros têm uma maneira menos trabalhosa de lidar com ameaças. Eles pedem ajuda. Este caboz da espécie Amblieleotris diagonalis vive em uma toca subterrânea, que ele não cavou. Ele é um hóspede na casa de um casal de camarões de estalo.
Estes camarões são famosos por sua habilidade de atordoar presas com uma poderosa onda de choque que criam quando fecham suas pinças. Mas eles são completamente cegos, o que os torna vulneráveis. É aí que o Caboz entra. Ele faz a vigia quando os camarões saem para fazerem a manutenção da toca. Com suas longas antenas, os camarões mantêm contato constante com o Caboz. E quando ele lhes dá o sinal, todos se escondem no mesmo momento. Em troca do serviço de vigilância, os camarões dividem sua segura toca com o peixe. Conforme a maré sobe, a água continua a inundar os leitos de areia. Eventualmente, ela chega às partes mais rasas de todas. Como as ervas marinhas, estes manguezais são adaptados para sobreviverem na água salobra. Quando a maré recua, as raízes ficam expostas. Mas quando a maré sobe, elas criam uma floresta subaquática. Estas raízes oferecem uma proteção essencial para jovens peixes do Recife, contribuindo para a saúde de todo o ecossistema, exatamente como os prados de erva marinha. Grupos de ostras se agarram aos galhos. Durante a maré baixa, elas se fecham para evitarem a desidratação. Mas agora, elas podem filtrar alimento da água novamente. Um caranguejo ermitão escala pelos galhos à procura de algo para comer. Conforme cresce, ele precisa de conchas cada vez maiores. Por sorte, o leito arenoso do mar está repleto de novas casas em potencial. Quando a maré chega, cardumes de peixe chegam com ela. Sobre a superfície, muitas aves aquáticas esperam ansiosamente pela oportunidade de alimento. Mas os peixes têm muitos esconderijos. Eles se reúnem em grandes números entre os pilares de um cais. Abaixo deles, personagens chamativos se juntam. Os espinhos de um peixe-leão podem ser bonitos, mas injetam veneno que causa uma dor excruciante em qualquer predador. Peixes-cofre de cores vívidas também podem causar danos consideráveis. Até mesmo os bebês podem se alimentar de algas sem temerem qualquer ataque. Apesar de sua beleza, eles têm uma das defesas mais agressivas. A maioria dos animais venenosos da região só libera seu veneno quando um agressor faz contato físico.
Os peixes-cofre têm a habilidade de ativamente liberarem suas toxinas no momento que quiserem. Estas toxinas se dispersam rapidamente pela água e são incrivelmente potentes. Elas destroem os glóbulos vermelhos das guelras do agressor, fazendo com que sufoquem e morram. Esta defesa química torna um pequeno peixe aparentemente inócuo em um dos animais mais mortais do seu lar tropical. As numerosas populações de peixes da espécie Monodactylus falciformes, que se reúnem sob o pier, devem sua abundância ao sucesso da proteção do arquipélago. Quando a maré recua de novo, o fluxo de água se reverte, deixando o cais e os manguezais secos novamente. Mas para a maioria dos moradores de Bazaruto, estas idas e vindas passam sem serem notadas. Seus lares permanecerão submersos, inundados pela água salgada e pelo sol tropical. Quer tenham se desenvolvido para se destacarem ou para sumirem, estes animais tiram o máximo de proveito dos muitos nichos disponíveis neste variado e maravilhoso mundo subaquático.